das 9 da manhã, aqui no Panorama, agora 25 para as 9. Bate-papo. Sem preconceito. Nosso bate-papo e quadro Sem Preconceito hoje traz uma temática importante em termos de discussão, que estamos vivenciando o Outubro Rosa, Aline, e é uma temática que a gente tem falado muito sobre a questão de pessoas que enfrentam a questão oncológica, especialmente o câncer de mama, a superação, a luta, o dia a dia de pessoas que precisam conviver com a doença. Então, é uma temática que a gente sempre traz também como um alerta, como prevenção, chamando a atenção aí não só das mulheres, mas de todos, né, em relação à nossa saúde. E hoje temos uma convidada muito especial também aqui conosco, né? Uma convidada muito especial, daqueles presentes, né, que a gente conhece no meio da jornada, num dos nossos eventos no Parque dos DIC, no mês de março, nós conhecemos a Raquel, isso tem alguns anos. E de lá para cá, temos sempre a Raquel muito próxima do Papos de Mulher, é uma das embaixadoras do projeto Talks and Drinks e tem uma história muito bacana para contar para a gente. Então, é com prazer, com honra que hoje a gente recebe aqui na bancada do Sem Preconceito a Raquel Schmidt. Bom dia, Raquel. Bom dia, muito bom dia, Fabiana, Bom Aline. dia. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, gosto muito de participar e porque me faz bem e eu posso sempre ajudar alguém que às vezes não está numa fase mesmo não por câncer, mas qualquer outro momento meio difícil, né? Eu sempre gosto de compartilhar a minha história, que sempre ajude alguém. E sabe, Fabiano, que eu conheci a Raquel sem cabelo. E aí ela me disse naquela participação que ela fez, talvez ela nem lembre, lá no parque, ela falou assim, que uma das coisas que na época do tratamento chamou a atenção dela foi a filha reconhecer ela sem o cabelo. A Nath, a filha dela, era pequenininha na época. Depois nós temos fotos lindas, né, de vários eventos do Talks, e aí o cabelo vai crescendo, vai crescendo. Um dia eu até mandei para ela, olha a cabeleira. E agora ela tá de novo com o cabelo curtinho. E eu vou pedir para Raquel contar pra gente essa história, que no cabelo dela retrata várias fases dessa jornada. Sim, eu tenho várias fases de cabelo, então tem que fazer do limão uma limonada, né, como se diz. Bom, em 2016 eu descobri um câncer de mama, né, um nódulo. E então foi o primeiro momento assim mais difícil. Então tratamento e primeira coisa que perdeu o cabelo, foi bem difícil. Acho que foi um dos momentos mais difíceis também, porque o cabelo é a tua identidade, né? E saber como o povo vai lidar com isso, porque a gente sempre pensa que os outros vão pensar. E então, enfim, fiz tratamento na época. Me curei, fiquei boa, veio o cabelão, como a Aline disse, cabelão cacheado, meu cabelo era liso, né? Veio um cabelo todo cacheado e ano passado, numa fase de cabelão e me gostando como pessoa, né? Porque é mais difícil essa reconstrução após um câncer de mama. Em setembro do ano passado, eu tive uma recidiva de câncer de mama. Na mesma mama, onde eu tinha feito mastectomia em 2017, e tinha uma prótese, fiz reconstrução mamária, toda a parte estética e voltou na mesma mama atrás do músculo. É altamente improvável, posso acontecer, mas eu fui uma das sorteadas, né? Enfim, então começamos novamente, fiz mastectomia novamente e aí a perda do cabelo novamente, né? Que sempre mexe muito e eu estava com o cabelão lindo, me gostando muito. Mas né? Vamos lá, tive que cortar, a gente raspou e essa vez a Natália foi comigo, né? Foi um dia que eu estava inspirada, disse, olha, hoje a gente vai raspar o cabelo da mãe, porque eu já estava fazendo a segunda quimioterapia e já começou a cair e eu precisava raspar. A gente foi, eu e a Natália, ela está aqui do meu lado, e a gente foi numa barbearia. Foi muito engraçado e foi um momento mais importante para nós duas, porque a gente foi numa barbearia, imagina só homens. E eu entrei e disse que eu queria raspar o cabelo. E o dono da barbearia não acreditou muito, para eu esperar, então tinha mais gente. Quando chegou a minha vez, ele disse, qual é o tamanho do corte que você quer? Não, eu disse, eu quero raspar. Não, ele disse, não está falando sério? Sim. Eu disse, eu quero raspar ele. Aí eu contei a história para ele e foi muito emocionante. A Natália me filmou e foi um momento assim, eu não fiquei triste, porque ela estava comigo e ela também estava naquele momento participando e gostando desse momento. Então, a gente raspou o cabelo e
e eu me assumi careca nessa fase. Acho que o preconceito vem muito, a gente pensa muito o que as pessoas vão dizer, mas eu resolvi me aceitar careca nessa vez. Usei lenço poucas vezes, usei touca quando era frio, claro, mas essa vez eu resolvi me aceitar careca. Raquel, pelo teu relato, né, na primeira vez que teve o diagnóstico lá em 2016, né, e as consequências em função do tratamento, daí por isso a perda do cabelo, né, mas como é receber a notícia de uma doença como esta, num primeiro impacto, né, e depois, no ano passado, receber novamente a informação de que voltou, né, e ter que retomar o tratamento. Como é lidar com isso? Porque ainda temos muita gente, né? A gente, e possivelmente você também conhece muito mais pessoas que convivem com isso, pessoas que não admitem, não falam a palavra câncer, né? Familiares que dizem que tem alguém doente na família, mas talvez tenha um pouco, e daí sim, preconceito ou medo, receio de falar abertamente sobre esse assunto. Sim, sim. É bem isso. Eu sempre gostei. Desde a primeira vez, eu nunca tive dificuldade em falar. Para mim, parece que quando eu falo é mais fácil de eu aceitar. Porque a primeira vez não foi nada fácil, porque a gente nunca espera. Eu vim de um histórico de família de câncer do pai e mãe, mas a gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente. Mas, e depois, então, me curei e não pensava de maneira nenhuma em ter uma recidiva. Claro, toda vez que a gente vai fazer exames de acompanhamento, sempre tem esse receio, mas não uma recidiva no mesma mama, né? Então, foi assim, nem eu acreditei, nem os meus médicos. E falar de novo que bem isso, como tu disse, Fabiano, né? Para os familiares, foi bem difícil para mim ano passado, porque eu estava no meio da pandemia, eu já estava trabalhando de casa desde março, e quando eu pensei que eu pudesse voltar para o físico, eu descubro um novo tumor. E aí ter que falar na empresa, claro, eu sempre tive todo o apoio, né, da minha empresa, mas mesmo assim foi muito difícil mesmo eu aceitar. Eu aceitar porque, novamente, por mais que, uma segunda vez eu já sabia toda a trajetória, mas não foi fácil, porque foi um pouco difícil, mas por que de novo? Né? Por que isso de novo? Porque eu tenho que passar por isso tudo de novo. Não foi fácil, não, mas... né, eu sempre tive apoio da minha família, e dos meus amigos, dos meus colegas, e então eu tive que encarar. Eu sempre fui muito positiva nisso e, como sempre, desde o início eu resolvi também sempre falar, sempre deixei claro para todo mundo, não escondi. Tanto que logo que eu descobri, ano passado, eu criei até no Insta, um outro Insta, um toque muda tudo, né? Porque eu quis falar, quis compartilhar. Compartilhar novamente para poder ser um pouco mais leve para mim. Para mim é um pouco mais leve quando eu posso compartilhar e eu recebo o retorno das pessoas e as pessoas se identificam e dão energia boa, isso me faz bem. Raquel, a gente sabe, quem acompanha o Insta em que você fez esse relato dessa segunda jornada, né, dessa segunda luta, algumas coisas que mudaram, né, da Raquel antes do primeiro diagnóstico e até mesmo agora no segundo. O que a gente pode contar para o ouvinte, assim, o que ficou daquela Raquel, o que mudou, como é que tu te vê, além do cabelo, né, além dessas fases todas que a gente olha para a Raquel nas fotos e consegue identificar? A Raquel mudou, desde a primeira vez já, alguns valores, né, mas também muito de ver a vida mais leve, de levar a vida mais leve e com mais amor e encarar as coisas. Às vezes na vida a gente não entende o porquê, mas a gente tem que saber que alguma coisa a gente sempre tira, né? Então eu sempre tiro uma lição e agora pensei, não, sabe que veio porque de repente eu sou capaz de enfrentar, se Deus me deu essa carga, como a gente diz, é porque Ele pensa que eu consigo administrar e levo muito essa parte de levar a vida mais leve, não leva tudo tão a ponto da letra, né? Seja mais leve e pensar que as coisas boas acontecem. E o que mudou muito em mim, a minha fé sempre esteve muito comigo, e agora mais ainda, de acreditar, de agradecer todo dia por estar viva. Essa é a parte mais principal, que todo dia, quando eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus e digo, Deus é bom o tempo inteiro.
por mais que às vezes a gente não entenda, mas ele é bom o tempo inteiro e me dá provas todo dia. Hoje eu estar aqui é uma prova disso. Então hoje eu agradeço sempre por estar viva, por mais que tem dias que é tão difícil, que a gente quer chutar tudo, né, tá difícil. Eu tenho passado por várias, como é a segunda vez, eu fiquei muito vulnerável. Então eu peguei várias doenças, bactérias e às vezes dá vontade de enfiar debaixo da coberta e não sair de lá. Mas, não, peraí, eu quero viver. Então, ser forte. É isso, ser forte. Muito forte. Ser forte, é bem isso. Raquel, estamos conversando com a Raquel Schmidt, que nos relata aqui sobre a questão do câncer de mama. Você disse anteriormente sobre eu estava me gostando, né? Em função do teu cabelo, enfim. O primeiro passo é o se gostar, né? Para justamente ter mais força para superar. Então, a gente está num quadro também chamado Sem Preconceito, de perguntar sobre isso, né? Nos amplia um pouco mais, assim. A empresa, você disse que a empresa que você atua, você está aqui, não tem problema, né? A Minuano, há muito tempo você já está na empresa, né? Se dedica Sim, há 18 anos. 18 anos, né? Como os colegas lidam com isso, né? Como a empresa, né? As pessoas que você convivem no teu setor e também essa questão, né? Daí tem a família, mas a sociedade, ver uma pessoa entrar num estabelecimento, numa loja, né? Ou com um lenço na cabeça, ou totalmente careca, né? Como é que foi lidar com isso? Como eu comentei no início, acho que é muito da gente, porque a gente já vai pensando, todo mundo vai me olhar, né? Mas não foi fácil eu me encarar careca, né? Na empresa, eu sempre tive todo o apoio, como eu coloquei meus colegas, ao contrário, né? Eles sempre me apoiaram, assim, muito, muito. Mas para mim foi um pouco desafiador. As primeiras vezes, eu nunca deixei de ir para a academia enquanto eu podia. É algo que isso veio desde a primeira vez que eu tive o tumor, me cuidar muito. O exercício físico não é pela estética, mas pela saúde, né? Hoje eu preciso fazer exercício e eu não deixei de ir. Então, lá foi o meu primeiro momento, assim, de encarar mais pessoas careca. E aí, academia, a gente sabe que tem toda aquela questão das pessoas que estão, né, mais todas modeladas, né? Foi bem difícil, assim. Mas eu fui muito bem recebida. E eu tive, acho que, um retorno, assim, de todo mundo. Onde eu ia, as pessoas, mesmo que não me conheciam, me olhavam com um olhar, assim, de, nossa, que bacana. Mesmo que eles não soubessem o porquê, de repente, mas muitas pediam também, né? E eu tive um retorno muito positivo disso. Então, eu digo, o preconceito muitas vezes está na gente, né? E eu tive retorno de muitas pessoas, ai, que bom que tu te assumiu careca, tu tá linda, assim. Isso foi muito importante, porque não é só o perda do cabelo que eu tive. E quando eu fiz mastectomia novamente, eu hoje não tenho vergonha de dizer, eu não fiz reconstrução ainda, então, hoje eu estou sem um seio. Eu também fiz, ano passado, junto com a mastectomia, eu tirei trompas e ovários. Então, para uma mulher, isso mexe com a autoestima demais. E eu sempre fui muito vaidosa. E depois eu me cuidei muito, me cuido ainda até hoje. Então, foi muito difícil para mim. E para mim mesma, eu tive que até hoje eu tenho que provar, não é provar, mas me olhar no espelho e me gostar. E isso é um desafio a cada dia. Porque a mulher é muito cobrada, assim, as mídias mostram muito a beleza. Teve momentos nessa minha trajetória que eu não queria nem olhar nenhuma mídia, porque eu me sentia horrível, careca, acima do peso, porque quimioterapia, corticoide, tu tem a retenção de líquido, e aí te olhar no espelho sem um seio e pensar que, mesmo que eu não tinha mais intenção de ter filhos, mas mesmo assim, quando tu é mutilada, entre aspas, né, parece que eu deixei de ser mulher, né? Então eu tive que lidar com tudo isso, com o psicológico. Eu faço acompanhamento hoje com terapia, mas não é fácil, não é fácil. Raquel, quem escuta o teu relato e percebe que tu é uma mulher super empoderada e super bem consigo e com a jornada, mas mesmo assim, durante essa trajetória, te ouvindo, a gente percebe que teve o baixo, né? Tem o alto e tem o baixo. Tem aquele momento que, poxa, hoje eu não gostaria de levantar, mas vamos lá. E aí, quem está próximo? Eu sempre penso quem está próximo, seja o colega, o amigo, o professor da academia, o vizinho. Como
como estender a mão, um sorriso, um olhar para te ajudar nessa jornada, porque às vezes a gente quer se aproximar e não sabe o que fazer. Como fazer de uma maneira correta, auxiliar este paciente que está passando pelo tratamento, pela jornada? Bom, como fazer, como chegado, quer dizer? Como fazer assim, essa acolhida, porque às vezes a gente olha, aquela pessoa tá careca, identifiquei que ela tá fazendo tratamento. Eu gostaria de ir lá, dar um abraço, falar algo, mas eu não sei o quê. O que fazer? Eu penso que é só chegar e também teve a pandemia, então tinha toda a questão de não poder dar abraço, mas e mandar uma mensagem, Raquel, tá linda, tu tá maravilhosa assim, e é isso, como o que eu ouvi muito é, nossa, o teu olhar, tu tem sorrir pelos olhos, né, e saber qualquer coisa, a gente está aqui, eu ouvi muito isso, né, pessoas me mandando mensagem, Raquel, qualquer coisa que tu precisar, pessoas que eu nem imaginava, assim, que a gente conhece, eu tinha muito isso nas redes sociais, muito. Raquel, qualquer coisa que precisar, pode me chamar. Então, acho que esse foi o primeiro momento. Se tu precisar, pode me chamar. Né? Então, isso acho que é muito... Chegar assim, que tu precisar, pode me chamar. Porque eu lembro de um episódio, antes de eu ter a Recitiva, eu fui abastecer meu carro e tinha uma mulher também pagando no caixa e ela estava com lenço. E eu cheguei nela e disse, desculpa, eu te interromper, mas você está fazendo tratamento contra câncer, de câncer? Sim. Eu disse para ela, teu cabelo vai voltar e tu é linda mesmo assim e tudo vai dar certo. E ela ficou tão feliz. Então, eu sei que é difícil, a pessoa não sabe como chegar, mas se chegar e falar qualquer palavra de carinho, faz toda a diferença. Saber que as pessoas não estão ali do teu lado, né? Estão torcendo por ti. Que legal, nós temos aqui alguns relatos de ouvintes, né? Que não vamos identificar os ouvintes, mas tem aqui uma que diz o seguinte, eu tive câncer de mama faz 24 anos, faço exames periódicos, continuo bem, fiz o tratamento de químio aqui e rádio em Porto Alegre. Por isso, muita, mas muita fé, diz a nossa ouvinte que colabora aqui. Mais ouvinte te parabenizando, né? Diz que é emocionante escutar o relato que a Raquel faz e te perguntar sobre essa questão de fé, né? Tu eras uma pessoa, Raquel, que tinha fé no sentido, né, de frequentar alguma religião, de ir para a igreja, enfim, ou isso se fortaleceu depois da descoberta do câncer? Não, eu sempre tive fé. A minha mãe me criou muito assim. A gente tem segue uma crença, é cristão, e a minha mãe me criou muito assim. E na primeira vez que eu tive tumor, a minha mãe também, eu acabei perdendo a minha mãe na primeira vez que eu tratei o câncer, a gente adoeceu junto, né? E então a gente se fortaleceu juntos, eu e minha mãe. E minha mãe foi uma pessoa de muita fé sempre. E a minha mãe, nos últimos dias no hospital, ela era uma pessoa maravilhosa, assim, de uma fé, assim. E ela acho que me deixou isso, de sempre encarar as coisas de bem. A minha mãe faleceu feliz, porque ela tinha muita fé em Deus. E é isso, ela estava assim, muitas vezes, a mãe não podia mais nem levantar da cama. E ela estava sempre ali, ela sempre tinha uma palavra boa, né? E então eu tive isso da minha mãe, sempre tive fé. E depois que a minha mãe faleceu, acho que eu fortaleci mais ainda, porque eu me senti na obrigação de levar isso para mim e para minha filha, né? De ela também saber que tem que ter fé nas coisas, né? Porque a Natália me perguntava, mas mãe, se Deus é tão bom, por que ele deixou tu ter câncer? Por que ele levou a minha avó? Então, é difícil explicar, né, para ela, mas hoje ela sabe que a fé em Deus tem que acreditar. Se Deus existe ou não, isso depende de cada pessoa, né, mas acreditar e ter fé. Então, é isso, minha fé já era antes, mas agora ela está muito mais fortalecida. O quadro de hoje é o Sem Preconceito, mas nós estamos no Outubro Rosa e batendo muito na tecla do diagnóstico precoce. Então, inevitável eu te perguntar, talvez lá no primeiro tratamento, no primeiro diagnóstico, aliás, como que foi essa descoberta, Raquel, para que as mulheres que nos acompanhem agora não deixem para amanhã o que se pode fazer hoje, porque o diagnóstico precoce é fundamental para essa luta. Sim, sim. Isso eu sempre gosto de dizer também para as mulheres. Se
conheçam o corpo de vocês. Porque a primeira vez eu descobri no banho. Olha só. Eu sempre fui de apalpar o meu corpo, de me conhecer, saber se algo não estava certo. E eu fui no banho, apalpando o meu seio, e eu percebi o nódulo. Né? Então, realmente toque. foi bem no início, ainda bolha precoce, isso que eu também falo sempre, se cuidem, se toquem, porque não é procurar alguma coisa, mas às vezes o nódulo aparece. Eu tinha feito todos meus exames em abril e não tinha nada, e em julho eu descobri o nódulo. E dessa vez também, eu não deixei nunca de fazer meus exames, né, de acompanhamento, sempre acompanhei muito, e foi numa ressonância que apareceu esse nódulo, né, que nem os médicos pensavam que fosse fosse maligno, porque ele estava atrás do meu músculo, e justamente na mesma mama que eu já tinha feito mastectomia, então que era muito difícil ter uma recidiva na mesma mama, mas eu tive. Qual é o percentual de ter esse diagnóstico, que nem é o teu caso aqui? É muito raro isso? É muito raro. Muito raro. Na mesma mama mesma é bem raro. Ainda mais porque eu fiz mastectomia, eu fiz esvaziamento axilar, né? Eu tirei 8 linfonodos do meu braço, então é altamente improvável que ele possa voltar. Mas no meu caso ele veio e ele voltou o mesmo fator. Eu tenho um fator de câncer que é o HER2 positivo, que eles chamam. Ele é muito agressivo e ele pode voltar muito rápido, mas ele tem uma medicação específica para isso. Né? A outra vez também eu tomei essa medicação, que eu estou tomando agora ainda. Então, ela previne, né, ou pode até eliminar. Para os médicos, ele durou 4 anos, né? Para a gente quer que dure a vida inteira, né? Mas, pelo menos, ele tem uma medicação específica, né? E ele voltou o mesmo tipo. Então, por isso o impacto foi maior ainda, né? Quando veio o mesmo tipo de câncer, o mesmo, né, diagnóstico. Então, foi mais difícil ainda. Mas, agradeço também todos os dias por ter um tratamento, né? Por poder fazer o tratamento. Temos aqui a dona Arlete no Facebook dizendo o seguinte, ó: és uma guerreira, abraços, torço por você, muita saúde nos seus dias, que tenha sempre muitos, muitos, muitos anos de vida. Dona Terezinha, força, você é uma estrela, brilhe, você merece tudo de melhor. Um abraço. Ouvintes que estão compartilhando aqui, pensamento positivo, né? E é muito legal a gente poder também ter a participação da nossa audiência. Raquel, a Natália que está aqui contigo, né, que é a tua filha, hoje a Natália entende mais a situação, ela me parece que é muito tua parceira, né? Muito, muito minha parceira. Demais. Ela teve, ano passado, na pandemia, ela teve que fazer um vídeo de algo impactante na vida dela. E ela fez, sem a gente saber, né? E ela fez sobre isso, contando do caso da mãe, teve câncer a primeira vez, e que ela se assustou com a mãe quando chegou em casa, a mãe sem cabelo. E a segunda vez não, ela esteve, hoje ela me acompanha e ela gosta de falar para todo mundo: a minha mãe teve câncer, porque para ela porque ela vê essa minha força de vontade, e eu sempre digo para ela, às vezes a mãe tinha vontade de ficar na cama, mas a mãe está aqui em pé, né? E, então acho que isso que eu quero passar para ela, que apesar de tudo a gente tem que sempre ter força de vontade. Eu sempre digo, a vida não é cor de rosa, ela não é nem um pouco cor de rosa, mas a gente pode fazer ela, né? Então, sempre digo, não estou fazendo do limão uma limonada, né? E hoje, Raquel, tu segue com o tratamento? Sim, eu ainda faço terapia-alvo, que eles chamam que é essa medicação específica para o meu tipo de câncer. Então, eu sigo a cada 21 dias, hoje eu ainda faço a aplicação. Os efeitos são bem mais brandos, né, que a quimioterapia. Terminei a quimioterapia em final de abril, rádio em junho. Mas continua com a terapia-alvo até final do ano. Até o final desse ano, e procedimento cirúrgico agora já está realizado. Sim, isso do seio, só depois da reconstrução, né? Que é algo também mais tranquilo. Mais assim. tranquilo, com certeza. Mas eu fiz, ano passado, eu fiz 4 cirurgias. Porque primeiro eu tirei só o nódulo e tirei trompas e ovários, mas mesmo assim, com o nódulo ainda ficou resquícios. Então, depois, em dezembro, eu fiz toda a mastectomia novamente. Tudo bem, Raquel, nós te agradecemos demais aí pela presença, continue com essa força, né, com essa vitalidade, com esse espírito assim contagiante, né? O jeito que você fala contagia muita gente, e eu acho que é uma demonstração, né, de que as pessoas, independentemente dos problemas que possam ter, né, e às vezes a gente
tem alguma situação tão pequena diante de outros tantos problemas maiores, né, que a vida nos impõe e a gente desanima, né? E você tem demonstrado justamente tá passando para nós aqui um ensinamento de que a gente tem que ter muita força de vontade, muita fé, muita dedicação e não dá para desistir, né? Não dá para desistir. Então, obrigado, continue participando das nossas ações aí junto com a Aline, né? Chamando a atenção das pessoas, né, para que se cuidem, para que façam o autoexame, que façam os exames. O Outubro Rosa ele tem também esse objetivo de fazer com que ocorra essa discussão, esta reflexão, e tua presença hoje aqui enriquece o programa, enriquece a temática, enriquece num dia que a gente depois vai falar sobre a Caminhada das Sombrinhas, né, que marca o Outubro Rosa também, que ocorre nesta sexta-feira. Então, muito obrigado e que a gente deseja toda a felicidade e muita saúde. Muito obrigada, obrigada mesmo, mais uma vez, obrigada pelo convite, né, e esse, né, a Fabiana colocou, se cuidem, né, façam um autoexame em casa, porque a gente sempre pensa, não vai acontecer comigo, mas ninguém está livre, infelizmente hoje o câncer de mama está muito presente, né, eu tenho feito o meu tratamento e muitas pessoas jovens, cada vez mais mulheres jovens, né, com o diagnóstico já. Então, se cuidem, se previnam e muito obrigada. Sempre às ordens. Raquel Schmidt esteve conosco aqui no bate-papo, no quadro Sem Preconceito. A Natália, sua filha também, né? Apareceu na live o tempo todo, né? Depois você pode ver lá na live que está no Facebook da Rádio Independente. Agradecer aos nossos ouvintes também que